Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra e eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente, eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor: Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse: obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse: não, eu sou a gerente. E eu disse para ela: Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, onde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar, sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. A Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, um entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você. Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém. Não, Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existe profetas ou não. Algumas pessoas dizem, mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. Ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe um ministério profético. Cada um com
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais. E se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria 3 dias eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus e semana que vem você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.vinicius17.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas e quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo. Certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91, já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. Coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete, vai ser incrível. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, nós consagramos a Ti essa oração e pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos
nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, nós oramos para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa e que ela receba promessas, ela receba palavra, ela receba milagre de Deus agora, no nome de Jesus. Senhor, como está escrito na tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nos arrependemos, Pai, de todo o caminho errado, de toda a direção errada e de tudo aquilo que não Te agrada. E Te pedimos, Pai, vem e sara a nossa terra, sara essa casa, essa pessoa, Pai, que já se arrependeu do caminho errado que trilhou, que já se arrependeu por não ter consultado o Senhor para finalizar o negócio ou até mesmo para ter tomado aquela decisão. Senhor, que nesse momento haja o perdão e que haja também o Senhor sarando a nossa terra, restaurando a nossa terra. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para que haja mudanças significativas agora, em processos, em situações e em lugares. No nome de Jesus Cristo, que haja transformação. Que haja transformação, Senhor, a Tua palavra, nós nos apoiamos na Tua palavra, que diz, Pai, que se o Teu povo se arrepender, se o Teu povo reconhecer que Tu és Deus, o Senhor tem o poder de reverter situações. Por isso eu oro no nome de Jesus, para que haja reversão de situações adversas, de problemas, de quadros clínicos, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre essa vida, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Se você recebe essa oração inicial, já compartilha aí com 7 pessoas, amém, selando essa palavra, que o nosso Deus vai reverter situações, crendo que ainda que você tenha tomado uma decisão errada, Deus é poderoso para reverter situações na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos estar em oração às 6 da manhã e às 18 horas. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de direção, uma palavra que Deus falou muito comigo. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 23. Eu quero que você me acompanhe nessa palavra porque aqui tem uma resposta para algo que você está enfrentando. Tem coisas que não é tempestade. Não é tempestade. Você se engana de pensar que você está lutando com uma coisa natural. É um espírito. Não é uma tempestade, é um espírito. Eu quero que você entenda não só o texto que eu vou ler, mas o contexto. Porque você vai se identificar com essa palavra. Eu sei que essa palavra foi Deus que me deu para entregar ela para você. Porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não sente. Sabe? Tem certas coisas que vão nos bloqueando, resistindo a nós e a gente é passivo em relação àquilo. Ignora. Vai continuando com a vida. E é um dia após o outro. E dorme, levanta, e dorme de novo, e levanta. Tudo igual. Mas há coisas que o Espírito Santo quer mostrar para você. Que há coisas que não é normal. É espiritual. Não é tempestade. É um espírito. Certo? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Apesar do movimento externo, apesar das dificuldades que os discípulos marinheiros experientes estavam enfrentando, Jesus dormia. E sabe por que Jesus dormia? Porque ele conhecia o natural e ele conhecia o espiritual. Enquanto você não conhecer algumas coisas,
você nunca vai conseguir descansar plenamente. Você tem que conhecer o natural e o espiritual. É por isso que existe uma busca que cada um vai ter que fazer a sua busca, que é a busca pelo discernimento espiritual, a busca pelo conhecimento, a busca de descobrir a realidade espiritual e a realidade natural das coisas. Mas você só vai conseguir discernir o que é natural do espiritual se você andar com Jesus. Se você andar com Jesus, você vai conseguir discernir. É que nós vivemos vidas tão focadas, é um hiperfoco, né? É um hiperfoco no futuro, é um hiperfoco na minha própria vida, na minha realização, no meu sonho, na minha pessoa. E nos esquecemos que a nossa vida, ela não consiste só em realização, em dinheiro, poder ou qualquer outra coisa, mas a nossa vida se trata de vencer em todos os níveis. E você só vence no nível espiritual, andando com Jesus. E para muitas batalhas do natural também é só andando com Jesus. Você está entendendo? Por que você tem que ter o conhecimento das coisas? E continua aqui dizendo, olha que tremendo, no verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. É como se Jesus não se importasse na cabeça deles. Senhor, salva-nos, não te importa que pereçamos. Jesus estava dormindo porque conhecia o mundo natural e o mundo espiritual. É claro que ele se importava com eles. No entanto, sabe, a nossa fé é exercitada não só quando estamos vendo os movimentos de Jesus, mas a nossa fé é exercitada também quando Jesus está em silêncio, quando Jesus aparentemente está dormindo. A sua fé vai ser exercitada no silêncio de Deus. Você sabe que Ele está com você. E eu vou dizer uma coisa para você que os discípulos não viram. Nós estamos numa tempestade, mas Ele também está. Deixa eu lhe falar. O nosso Deus é Jeová Shammah, aquele que está conosco também na dificuldade. Deus não está com você só quando tudo está bem, mas Ele está com você também na tempestade, quando tudo está mal, quando tudo está virando, quando a água está entrando para dentro do barco, quando a situação é desesperadora, quando o caos toma conta, quando ninguém sabe o que fazer, quando a dor de cabeça é intensa, Ele está lá. Deus está conosco em lugares difíceis, em momentos difíceis, em situações difíceis, complicadas, complexas. Deus está comigo quando eu estou na festa do meu filho, da minha filha, quando eu estou me alegrando, quando eu estou realizando, quando eu estou vencendo, mas Ele está comigo também no luto, Ele está comigo também na injustiça, Ele está comigo também quando eu estou desesperado da vida. Deus está comigo. Toda vez que eu vi no barco da vida a água entrando, Ele estava lá. Então, pare com essa conversa tola. É uma conversa tola de dizer que Deus não se importa com você. Mas se Deus se importasse comigo, eu não estaria passando essa situação. Ele está com você. Essa situação já está vencida. Você pode crer nessa palavra? Que Deus já te deu vitória? Ele está com você, sua presença está com você. É que nós pensamos que a vitória é só o livramento, a vitória é só a cura, a vitória é só o contrato que deu certo, a vitória é só a grande venda que foi feita. Não! A maior vitória é a presença de Jesus Cristo na sua vida.
A maior vitória é a presença de Jesus Cristo na sua vida. Essa é a maior vitória, porque Ele comigo é a certeza de que tudo vai acabar bem. Você crê nisso? Agora, olha o que está escrito aqui, no verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há tanto tempo Jesus andando com eles e eles não conheciam Jesus. Esse é o grave problema da nossa geração. Não reconhecem com quem estão? Não sabem quem está com eles? Ficaram maravilhados, mas eles, sabe, andavam com Jesus. Jesus andava com eles. Eles já vinham visto milagres. Como que eles não conheciam? Aí aqui existe uma dura realidade. Tem muita gente que já viu grandes milagres e mesmo assim não conheceu a Deus. Tem muita gente que já ouviu a Deus e não conhece a voz de Deus. Nós não podemos apenas ter um conhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos conhecê-lo intimamente e sentir o seu calor, sentir a sua presença, o seu poder emanando em nossa vida. É por isso do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, sabe, ele nos convence e nos aproxima cada vez mais da pessoa de Jesus. Por isso, escute essa palavra, porque ela é profética na tua vida. Nós precisamos conhecer aquele que está conosco. Esse é o meu desafio, é o teu desafio. O ponto que eu queria chegar é que essa tempestade, ela não era uma tempestade apenas natural, porque senão Jesus só teria dado uma ordem e, enfim, o mar ia se acalmar, a chuva iria parar, o céu iria abrir, mas ele repreendeu, ele usou a autoridade, ele exigiu, ele fez uma oração forte. Nós podemos estar lutando contra tempestades, sendo que por trás das tempestades tem algo espiritual. Jesus estava indo para o território de Gadara. Havia resistências espirituais que estavam tentando impedir Jesus e os discípulos de chegarem lá. Então a tempestade, muitas vezes, ela é só um sinal. É um sinal de quê? É um sinal de que você não está lutando contra ela, você está lutando contra espíritos imundos. Eu vou repetir, a sua luta não é contra a tempestade, a sua luta é contra o mal. É uma luta espiritual. Existia uma resistência espiritual para que Jesus não chegasse em Gadara. Então segura essa palavra como uma palavra de direção para a tua vida. Tem tormentas e tempestades que você vai ter que se levantar com a autoridade que Jesus lhe deu e repreender isso. É por isso que o diabo luta tanto para que você não esteja na oração, porque ele sabe que tem lugares que se você chegar, vai acontecer milagre. Tem lugares que se você chegar, vai haver uma revolução. Tem lugares que se você chegar, você vai estar cumprindo um propósito, e quando nós entramos no propósito divino, céus são abertos, portas são acessadas, milagres são liberados, provisão chega, vida de Deus é manifesta.
Então, nós começamos a entender que a tempestade é só um pano de fundo. A tempestade é um pano de fundo para algo muito maior que estava por trás. Aqui Jesus ensina sobre o mundo espiritual. Aqui Jesus ensina sobre a guerra que nós enfrentamos, a guerra espiritual, a nível espiritual. Amém? Então, segura essa palavra, porque a partir de agora você vai começar a repreender, a usar a autoridade que Jesus te confiou lá em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e você vai repreender este mal em nome de Jesus. Você vai repreender esse mal no nome de Jesus. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida. Pega como palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você, porque eu sei que é Deus falando com você. É Deus lhe dirigindo. É Deus falando. Amém? Escreve aqui nos comentários. Escreve: em nome de Jesus, eu vou vencer todo e qualquer mal. Escreve aí: em nome de Jesus eu vou vencer todo e qualquer mal. Então, às vezes você pensa que é só um desânimo. É só uma exaustão, é do trabalho, é da vida, é dos problemas. Pode até ser. Mas há coisas que não é normal, é espiritual. Esse problema aí, essa tempestade no teu casamento, pode não ser só, falha de um e falha do outro. Pode até ter contribuído, mas tem algo por trás dessa tempestade, e esse algo se chama o mal. O diabo luta para que você não acredite que ele existe, Ele quer lançar uma cortina de fumaça para que você não veja nada, quer manter você, totalmente aquém do que verdadeiramente está acontecendo. Existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual para você não estar nessa oração. Existe uma batalha espiritual para causar cansaço, sono, distração e tudo que é tipo de coisa para tirar você da oração. Mas você não enfrenta uma batalha espiritual fugindo dela. Você enfrenta uma batalha espiritual se posicionando contra ela. Você pode estar muito próximo de chegar numa bênção e o inimigo está tentando tirar você, da oração ou da presença de Deus. Por isso, não se distraia, mantenha-se firme em Deus. Essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Se você crê e você recebe essa palavra e você acredita que Jesus lhe deu autoridade, pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas agora. Não é para 6, não é para 8, é para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora essa oração. Seja uma bênção para alguém. Amém? Seja uma bênção para alguém. Vença, inclusive, essa barreira que você tem de compartilhar. Vença essa barreira. Vença isso que está tentando impedir você. Compartilhe. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe. O que teve de gente dizendo para mim assim: eu não consigo entrar na oração. Eu dormi e acabei passando a oração, acabei me distraindo, eu ando cansada, não tenho tempo para estar na oração. Mas peraí, e se eu disser para você que muitas vezes, é indo para a oração que você vai receber resposta? É claro que você vai enfrentar resistência espiritual para não orar. Você vai ter que vencer isso, porque você está no caminho de coisas grandes, amém? Glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero convidar você que quer experimentar algo novo, você que quer avançar espiritualmente, você que quer, evoluir na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu discernimento espiritual, vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Inclusive hoje vai ter uma direção ao vivo para quem é aluno da Academia Kingdom. Eu convido você a experimentar algo novo. Amém? Vem ser treinado, você não vai se arrepender. Hoje às 20 horas nós vamos ter aula na Academia Kingdom. Por isso, se inscreva.
vá no meu site www.viniciusda7.com.br e lá no meu site você faz a tua inscrição para a academia aqui no Global, ok? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros que vão te ajudar. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia da sua vida, tá? Do ano, né? Esse livro aqui vai te abençoar muito, amém? Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.viniciusda7.com.br. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, você compartilha, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração também. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? E antes disso eu quero dar um testemunho para você maravilhoso que eu recebi da Vilmara. Olha só para encher teu coração de fé. A paz. Em uma de suas orações o Senhor declarou cura sobre alguém que estava com muitas manchas roxas e queda de cabelo. Naquele momento eu sofria com coceiras intensas que se espalhavam pelas pernas e pés. E quando começava a melhorar, ficavam dessa cor. Meu cabelo também estava caindo, mas eu criei na palavra de cura e para a glória de Deus eu estou bem, fui curada, muito obrigado e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus é fiel, Ele é Deus de milagres. Você acredita nisso? Vamos orar? Deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor está falando conosco. Obrigado porque o Espírito Santo está convencendo pessoas a se aproximarem de Deus. O Espírito Santo está convencendo pessoas que a sua guerra é uma guerra espiritual e que ela precisa se posicionar espiritualmente. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu digo, escuta aqui, diabo, acabou para você. Todo tipo de escassez, todo tipo de ataque, todo tipo de opressão, saia agora do caminho dessa pessoa. E eu digo a toda enfermidade física ou emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo toque nessa vida e que toda tempestade, todo tipo de ação maligna contrária, toda resistência espiritual contra a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo, eu digo, cai por terra agora e que o poder de Deus te toque, que você seja livre agora, que as amarras espirituais sejam desfeitas e que o Senhor te conduza em paz, que o Senhor te guie, que o Senhor te direcione e que todo mal seja desfeito no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. E a minha oração é para que haja uma visitação sobrenatural na vida dessa pessoa agora. Seja livre, seja liberto, que a mão do Senhor toque a tua vida, que a mão do Senhor toque a tua casa, que a mão do Senhor traga salvação na tua família. Eu quero profetizar e declarar, vai haver avivamento no teu lar. Todos da tua casa vão ter uma experiência com Jesus. Senhor, abre os ouvidos espirituais deles, abre sua visão espiritual no nome de Jesus. E a minha oração
É para que todo aquele que está agitado, que receba a tranquilidade de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo. E eu profetizo, nada faltando na tua vida, nada quebrado e tudo completo. Deus vai realizar tudo aquilo que tem te prometido. Tudo aquilo que tem te prometido, tudo aquilo que ele tem falado, vai se cumprir. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está contra ti. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você crê nessa oração? Crê nessa palavra? Então compartilha com 7 pessoas. Até você que nunca compartilhou uma oração, hoje você vai compartilhar, certo? E esse momento de compartilhar vai ser uma semeadura que você vai fazer na vida de outras pessoas, e essa semeadura você vai ter colheita dela, no nome de Jesus. Amém? Paz, alegria, prosperidade e salvação na tua casa. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais.